Nesse módulo eu quero discutir com vocês um conceito muito importante atualmente na hipertensão pulmonar, que é o conceito de estratificação de risco. Então vocês viram no último módulo que eu falei que a avaliação inicial compreende uma série de avaliações para a gente entender a repercussão da hipertensão pulmonar sobre o indivíduo. A evolução dessa avaliação nos trouxe o que hoje a gente chama de estratificação de risco. Numa doença que a gente demora para fazer diagnóstico, numa doença que o prognóstico é ruim, se a gente conseguir atribuir risco para aquele paciente, isso pode nos ajudar numa escolha, vamos dizer assim, de tratamento do ponto de vista de agressividade do tratamento. Ou seja, a gente não vai ficar esperando muito tempo para ver se o paciente respondeu a um ou outro remédio. Hoje isso pode parecer muito óbvio para todo mundo, mas para quem vive nesse ambiente aí da hipertensão pulmonar faz tempo, posso dizer que foi um grande avanço. Então, qual é o conceito de estratificação de risco? A construção do conhecimento da hipertensão pulmonar, seja através dos estudos clínicos, dos ensaios randomizados, duplos cegos, placebo-controlados para liberação de drogas, seja com o advento dos novos registros em hipertensão pulmonar, basicamente registros que congregaram milhares de pacientes, a gente conseguiu aprender quais são fatores que nos mostram se os pacientes estão indo melhor ou pior. A estratificação de risco, ela foi proposta dessa maneira, num primeiro momento, historicamente, por alguns pesquisadores norte-americanos que fizeram uma calculadora de risco chamada REVEAL. Todos esses dados que eu estou falando para vocês, além de estar aqui no slide, a gente deve ter uma bibliografia sugerida também. Vocês vão poder procurar esses artigos originais, que é sempre bom você ouvir alguém falando, mas leia você mesmo para chegar às conclusões, que isso é sempre importante. Essa calculadora, ela foi publicada em 2012 originalmente, numa esteira de uma época em que grupos franceses e outros grupos americanos estavam propondo novas equações de sobrevida para hipertensão pulmonar. Num dos módulos anteriores eu falei que no final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente entendeu que a sobrevida mediana dos pacientes com hipertensão pulmonar era de pouco mais de 2 anos e meio. E depois do advento de alguns tratamentos, novas equações foram feitas para ver se a gente tinha conseguido progredir em termos de sobrevida para esses indivíduos. A partir daí foram se juntando dados que puderam nos ensinar o que é um paciente mais grave e um paciente menos grave. Em 2015, a Sociedade Europeia de Cardiologia e a Sociedade Europeia de Medicina Respiratória, em conjunto, publicaram uma diretriz sobre o diagnóstico e tratamento de hipertensão pulmonar, e eles propunham uma tabela que era uma tabela de estratificação de risco. Essa tabela dividia em 3 colunas, a coluna vermelha, a coluna amarela e a coluna verde, dados que não são difíceis de serem obtidos em centros em que a gente trata hipertensão pulmonar, para entender se o seu paciente tinha uma chance maior do que 10% de morrer em um ano, tinha uma chance entre 5% e 10% de morrer em um ano, ou uma chance menor do que 5% de morrer em um ano. E a partir daí, alguns grupos começaram a estudar essa estratificação de risco em relação ao prognóstico dos pacientes. E o que esses autores conseguiram mostrar? Eles conseguiram mostrar que se nós obtivermos marcadores na coluna verde predominantemente, ou seja, na coluna de baixo risco, de fato os pacientes vivem mais. E aqueles da coluna vermelha podem viver menos. Por que eu estou falando isso que também parece óbvio? Porque essa tabela ela não foi montada depois de avaliar esses pacientes.
ela foi sugerida antes. O que esses autores fizeram foi validar o uso desta tabela como uma estratégia para a gente entender se os pacientes têm maior ou menor risco de morrer num determinado período de tempo. Então existem trabalhos de coortes sueca, coorte francesa, a coorte alemã e austríaca, e também existem trabalhos norte-americanos daqueles indivíduos do Review que também usam um outro tipo de calculadora de risco para entender se o seu paciente está em baixo risco, risco intermediário ou risco alto de morrer. E por que isso ganhou tanta importância? Porque hoje, no algoritmo de tratamento de hipertensão pulmonar, o risco do seu paciente vai entrar na decisão da estratégia de tratamento para a hipertensão pulmonar. Ou seja, um paciente de alto risco vai receber um tratamento diferente de um paciente de baixo risco. Então, essa é a importância da estratificação de risco na hipertensão pulmonar. No módulo a seguir, a gente vai falar de tratamento mais especificamente e eu vou voltar a esse tema da estratificação.